O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e o entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje a igreja se reveste de vermelho porque nós celebramos um grande mártir muito conhecido e que às vezes na crendice popular gera uma certa confusão. Nós celebramos hoje São Jorge. São Jorge é a representação para nós de um grande santo, um soldado que lutava e que não renunciou ao nome de Jesus, num tempo de grandes perseguições, aonde muitos e muitos abandonaram a fé para abraçar outros caminhos. Ele é um homem que permaneceu firme. E na imagem de São Jorge, nós sempre vemos ele montado num cavalo com sua lança na mão e derrotando o dragão. O dragão é a simbologia do mal, porque ele era aquele que lutava contra as forças do mal, contra aquilo que era contrário à fé. Assim como nós vemos na imagem de Nossa Senhora, ela pisando a cabeça da serpente, assim nós vemos também São Jorge, aquele que derrota o dragão. E ele deve ser invocado na nossa vida, ele deve ser invocado na nossa casa, na nossa família, para que nós possamos vencer o mal que muitas vezes nos aflige. Porém, é necessário que nós entendamos que São Jorge é um santo católico, da nossa fé católica, que não pertence a outros grupos, mas pertence à igreja. Às vezes, como igreja, a gente vai deixando o povo levar aquilo que é da nossa fé embora. A gente vai perdendo aquilo que é costume da nossa caminhada. E nós vamos entregando para outros grupos aquilo que é nosso. É necessário que nós tenhamos a coragem de reivindicar a nossa fé, de relembrar, nós somos católicos e cremos naquilo que o Senhor nos ensina. Às vezes a gente escuta por aí o pessoal falando assim: ah não, é como se fosse, é parecido, é quase a mesma coisa. Para aquele que é cristão, não existe quase a mesma coisa, não existe parecido, não existe semelhante. O que é e o que não é, não é. Até lá no livro do Apocalipse fala: antes fosses morno, antes fosses frios, como sois morno, o Senhor os vomitou. É necessário que nós tenhamos convicção daquilo que nós somos e daquilo que nós vivemos. Nós temos que ser decididamente homens e mulheres de Deus. É igual aquele casal que começa a vida, às vezes vai morar junto, te fala assim: ah, vocês são casados? Ah, é como se fosse. Não existe é como se fosse, ou é casado ou não é casado. Morar junto não é como se fosse casado. Quem é casado é casado, quem não é, não é. É necessário que nós tenhamos essa convicção. Fala assim: ah, você é católico? Ah, é como se fosse, padre. De vez em quando eu vou na missa, de vez em quando eu rezo o terço, de vez em quando. Fala assim: não existe como se fosse católico. Ou você é católico, ou você não é católico. Ou você vive a sua fé, ou você não vive a sua fé. Era disso que nos falava a palavra no dia de hoje. Acho tão interessante a primeira leitura, porque os discípulos tinham sido proibidos de falar de Jesus. Eles tinham sido proibidos de anunciar o nome de nosso Senhor. Porém, eles fugiram da prisão. Aí quando eles estavam nas praças pregando, alguém chegou para as autoridades e falou assim: olha,
os discípulos de Jesus estão lá na praça falando dele. Vocês vão deixar? Mandaram os soldados e levaram eles até as autoridades. Quando chegaram diante das autoridades, as autoridades, que eram pessoas que até diziam que acreditavam em Deus, perguntaram para eles assim: olha, quem que deixou vocês falarem de Jesus? Nós não proibimos. Aí o apóstolo Pedro olha para ele, para aqueles homens e diz: quem o senhor acha que a gente deve obedecer? Os homens ou a Deus? Aí pensando, é a Deus, né? Então nós vamos continuar anunciando Jesus. Nós vamos continuar falando de Jesus. É essa firmeza destes homens que muitas vezes falta na nossa vida cristã. É essa firmeza muitas vezes que falta na nossa caminhada. Quantas vezes nós deixamos de falar de Deus lá no encontro da nossa família, porque a gente tem medo de ofender o outro, porque a gente tem vergonha, fala assim: não pode falar de Nossa Senhora, porque a tia é crente. Aí ela fica com vergonha, fica constrangida. Se você é cristão, se você é católico, você deve falar daquilo que você acredita. Você deve anunciar com a tua vida aquilo que você acredita, sem medo daquilo que nós estamos vivendo. Quando nós ouvíamos o Evangelho no dia de hoje, Jesus até dizia para nós, Jesus, ele está com os discípulos, e ele está no nosso meio hoje, como aquele que se coloca como ressuscitado. E o ressuscitado é aquele que já subiu aos céus, que morreu e que ressuscitou. Ele teve o seu encontro com o Pai. E no encontro com o Pai, ele se apresenta para nós desta maneira no dia de hoje. E ele fala assim, aquele que é do alto, busca as coisas do alto. A ressurreição que nos fala a palavra, não é somente a ressurreição física daquele que morreu e volta outra vez. Só que a ressurreição que nós somos convidados a viver é a ressurreição do nosso batismo. Nós temos que agir como homens e mulheres que foram batizados. Ou seja, como pessoas que entraram na morte com Cristo e que viveram a ressurreição. Nós temos que começar a buscar as coisas do alto. Aquele que é da terra, busca as coisas da terra. Aquele que é do alto, busca as coisas do alto. Buscar as coisas do alto não significa despreocupar com todas as realidades. Às vezes a gente acha assim, eu vou buscar as coisas do alto, então a partir de hoje eu não me preocupo com mais nada. Está acontecendo uma situação lá na minha casa, não deixa, que eu estou buscando o alto. Porque meu irmão está passando necessidade, deixa, eu estou buscando o alto. Porque eu estou vivendo todo o contexto de afastamento de Deus, eu estou buscando o alto. Buscar o alto significa experimentar Deus em nossas vidas, buscá-lo a cada momento e sermos verdadeiras testemunhas. Jesus fala para nós do testemunho, e é importante que nós questionemos como está o nosso testemunho de Deus, como nós estamos anunciando Jesus. Acho bonito os discípulos, todas as vezes que eles apanhavam, eles ficavam felizes. Falavam assim, nossa, que povo louco, levava uma surra na praça, ficava feliz e voltava para levar outra surra. Era motivo de chacota, as pessoas riam, as pessoas apedrejavam, eles ficavam contentes com isso. Parece loucura aos olhos do mundo, para quem ainda está buscando as coisas deste mundo. Mas para quem está buscando as coisas do alto, ali ela compreende, não era porque eles sofriam que eles estavam felizes, mas porque eles sofriam em nome de Jesus. Eles eram considerados dignos de sofrer pelo Senhor, de entregar a sua vida pelo Senhor, de dar a sua vida pelo Senhor. Dificuldade nossa é que qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, qualquer contexto, a gente se afasta de Deus. Porque olharam para mim com cara feia, eu não falo mais de Deus para aquele povo. Padre, porque eu tenho vergonha, eu não vou falar de Deus porque eu tenho vergonha. Porque eu estou passando por isso, eu não vou mais falar de Deus. Porque meu marido bebe, padre, eu não vou falar de Deus. Seja de Deus você, anuncie você Jesus, seja você a testemunha verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim Ele possa olhar para nós. Busquemos as coisas do alto. Semelhante àquela história, conta que certa vez havia um aviador, e ele estava dentro do seu avião, ele entrou, ele começou a levantar voo. Quando ele estava na metade do caminho, ele escutou um barulho no motor.
E aquele barulho era um ruído. E ele percebeu que tinha um rato dentro do motor do avião dele. E ele pensou consigo: eu vou voltar, porque eu vou tirar o rato, senão vai dar problema no meu avião. Mas ele pensou consigo: se eu voltar, eu não vou ter gasolina, combustível suficiente. O que ele fez? Ele começou a voar mais alto, mais alto, mais alto. Até que em certa altura, o ar era tão pouco que o rato morreu. E ele continuou o seu caminho e pôde chegar no seu destino. A nossa vida é a mesma coisa. Quando a palavra nos pede para buscar as coisas do alto, não significa que nós não vamos ter dificuldades. Pelo contrário, se você falar a verdade, se você for testemunha de Jesus, muita gente não vai gostar de você. Eu tenho certeza que tinha muita gente que não gostava dos discípulos. Aquele povo mesmo que os perseguia, eles ficavam vivendo tinindo de raiva. Tanto que no final do Evangelho, diz para nós que eles ficaram com mais raiva. Aliás, no final da primeira leitura, diz para nós que eles ficaram com mais raiva ainda dos apóstolos. Eles queriam mais ainda matá-los. Muitas pessoas não vão gostar de nós. Muitas pessoas vão se afastar da gente por causa da palavra. Mas fiquemos firmes, porque a verdadeira testemunha não tem medo dos sofrimentos. Porque ela sabe que depois da dor vem a salvação, que depois da cruz vem a ressurreição. Que nesse dia em que nós celebramos São Jorge, este mártir que deu a sua vida, que derramou o seu sangue em nome de Jesus, que nós possamos de fato entender: a nossa fé é algo irrenunciável, que nós possamos ser firmes como ele foi firme, que nós possamos ser testemunhas como ele testemunhou. Não sejamos meio católicos, não sejamos meio cristãos, não sejamos cristãos mais ou menos, mas sejamos homens que verdadeiramente vivem a sua fé. Louvado